E aí, galera? Hoje é dia de... Domingo é dia de... Estudo. E hoje eu tô puto. Não, hoje eu fiz uma sequência de stories 10x. Quem viu a sequência? E explodiu o meu inbox. E olha quem caiu na minha sequência de stories 10x. Foi a Natália. Bom dia, eu falei, agora eu entendo o que é Stories 10x, mas eu vou lá responder. Cara, aquela foi inteligente, não foi? Porque, cara, pensa comigo. O que é o Stories? Ele vai recomendar botar sua bolinha lá na frente para quem recebe mais interação. E não é interação aleatória, é interação por story. Não só ativa, mas é por story. Então, se eu tenho uma sequência, tem 30 stories, e só o último stories recebe, é um cálculo lá para o algoritmo. Se só tenho, vamos dizer que a sequência tem 30, vão responder o 4, 8, 12. Também vai ser uma... Agora imagina que tem, igual o meu, deve ter 10. Recebe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos muitos. Foi exatamente o que eu fiz. Porque desde o primeiro eu falei, cara, responde aí o que tá certo. Aí eu vi que eu preciso dar mais intensidade ainda. Fui lá e dei um prêmio para quem acertou. Você já tinha ido preenchendo desde o primeiro ou você só preencheu depois que eu falei? Não, quando eu vi, já tinha 3 horas que você tinha postado. Aí eu falei, alguém já deve ter respondido. Aí quando eu vi depois, tipo, ninguém acertou ainda. Eu falei, meu Deus, é minha chance. Aí você voltou. Aí eu voltei. Tá vendo como é que eu fiz o Stories 10x bem bolado? Porque eu fiz a pessoa voltar tudo, ela já tinha assistido. Ao tanto que vocês devem imaginar que no Instagram hoje explodiu com a boca delou balão. E você foi assistir o vídeo ou você foi procurar no chat GPT a resposta? Eu assisti o vídeo na velocidade 2x pra, anotar rapidão. Aí fiz assistindo no celular e anotando aqui no Notas no computador e usei um pouquinho só do chat GPT para ganhar tempo. E aquele vídeo, aquele é foda, fala a verdade. Sensacional. Eu falei, não, depois eu tenho que voltar e assistir ele em uma vez para absorver tudo que tá ali. Aquele vídeo tem a base da base da base do marketing digital para iniciantes, né, cara? Inacreditável aquele vídeo. Tipo, e qual o dispositivo do Stories 10x eu tô usando nesse momento? Vamos ver quem sabe. Nesse agora? Nesse exato segundo eu estou usando um dispositivo do Stories 10x. Eu comecei a assistir as aulas ontem, ainda tô no módulo 2. Vamos ver se alguém sabe nos comentários. Ó, a Raquel Racho, falei com ela ontem. Nesse vídeo aqui agora eu estou usando um dispositivo. Nessa live, nesse momento. E ó, curiosidade, não é curiosidade. A pessoa perguntou, qual vídeo? Qual vídeo? Qual vídeo? Eu estou usando o dispositivo do Quiraporo, que vocês não sabem, porra, vocês não estudaram, não. Presente, que presente, galera. Vocês estão... A Gisele acertou. Chama combustível extra. O que acontece? Como é que o Instagram funciona? Ele olha se o que você publica está funcionando, se está atraindo pessoas. E aí eu dei uma curiosidade para vocês, porque eu falei que fiz uma sequência, né? Só que nessa live já tem 400 pessoas assistindo, daqui a pouco 800, quando terminar 5 mil. O que você acha que essas pessoas vão estar 5, 10, às vezes chega até 20 mil uma live minha? O que você acha que vai acontecer quando as pessoas estão falando? Caramba, o que será que tem nos stories dela? Ela vai automaticamente para o meu stories. E quando vai muita gente no meu stories, sabe o que acontece? Aí o Instagram pensa, essa parada tá boa, meu irmão, a galera tá indo ver, tá? Aí vai ter... E aí eu aumento mais ainda os comentários, porque a galera vai ter que comentar. O meu stories hoje, para quem tá na curiosidade e não viu, ele falava sobre o básico do digital e fazia como se fosse um teste para saber se você sabia o básico. E aí, além disso, tem outro dispositivo naquela sequência de hoje. Vamos ver quem sabe. É o dispositivo talvez o mais inteligente de todos para se usar, principalmente para quem quer vender. Alguém falou, já fui lá ver, já fechei a live para ver. Adivinha? Vamos ver quem sabe. Qual foi que eu usei hoje, o mais poderoso de todos?
CTA, quase. Presente, não. Ou vocês estão tudo aluno ruim. Aumento de consciência, não. Seu nome certinho. Chama... Até eu esqueci. CTA com contexto. Anote aí, você que não é aluno. Você que é aluno do Stories 10X, reassiste para você pegar na manhã. Você que não é, anota aí que eu dou dica de graça. Como é que normalmente as pessoas entram no Stories, elas fazem o quê? Quando elas querem divulgar um link, um lançamento, um vídeo, uma página. Ela coloca lá, né? Ela vai lá. Não, às vezes ela até bota um textinho, muito legal. Ela bota o texto e fica falando. Tudo bom? Pessoal, acabou de sair um vídeo novo. Tem gente que é tão besta que fala vídeo novo e não bota nenhum assunto do vídeo. Porra, ninguém vai ter curiosidade. Mas eu criei um puta contexto. Porque eu falei que todo mundo estava errando. Eu fiz um jogo, eu aumentei muito, eu usei combustível extra. Só que eu usei combustível extra, eu usei a pergunta interessante, eu usei o CTA com contexto, eu usei o volta a todos os stories, que eu falei, volta a todos os stories. Eu usei a intensidade prometendo um presente difícil. Então, olha só como eu usei só nessa pequena sequência, uns 10 dispositivos. E aí não deu outro, funcionou. Tanto é que você caiu em todos. Você foi, assistiu tudo, voltou, respondeu, procurou no chat GPT, parou um tempo da manhã dela aí, viu? Sim. Um tempo da manhã de um monte de gente. E adivinha? Muita gente clicou para assistir o meu vídeo do YouTube. Se eu só tivesse falado, gente, um vídeo no YouTube, ia ter a mesma vontade de assistir? Como é que 90% das pessoas fazem no Instagram? Elas acham, aí fala assim, eu não sei o que está acontecendo, o algoritmo mudou. O algoritmo não te odeia, ele te adora. O algoritmo foi feito para você ser visto. Se não tem ninguém clicando nada, se não tem... Outro dia eu vi uma pessoa e falou, eu usei o Stories 10X e não vendi. Eu falei, usou errado, se não tinha vendido. Você não conseguiu criar Stories, não é mágica, tá, gente? Eu vou fazer uma sequência no dia seguinte, senão acabou o problema do Brasil. É só comprar o Stories 10X todo mundo e, cara, todo mundo rico. Não é assim, você tem que pensar, ser criativo, entender. Mas a base de tudo é se relacionar com as pessoas antes. Como é que eu me relacionei com as pessoas ali? Pô, eu criei um jogo no meu Stories. Virou um jogo, não virou um Stories. Você não tem noção, tanto que a galera gostou do jogo. Você foi uma, né? Gostou e ganhou, inclusive. E aí você acha que essa estratégia que você usou de responder é melhor do que usar as respostas, aquelas ferramentas lá? Como assim? Tipo, aquela da pergunta, enquete. 10 vezes melhor. Porque na enquete você só ia, por exemplo, você ia ter um story só, e eu criei um jogo com vários. O que você acha que vale mais pro Instagram? Alguém que responde o seu inbox ou alguém que clica num negocinho qualquer? O inbox, com Como certeza. é que você acha que vinha a resposta das pessoas? Vinham muito longas, igual a sua. Então, quanto mais eu faço você escrever, sabe o que acontece? Mais entende que é mais relevante. Mais eu ganho espaço no seu cérebro. Eu fui ganhando, fiz você escrever, eu fiz você pensar, eu fiz você matutar, eu fiz você ficar inseguro, eu fiz você abrir o chat GPT, perguntar, procurar o vídeo, voltar. Eu dei trabalho. Quando eu dou trabalho, o que acontece? Vou ganhando um espacinho aí dentro, eu vou ganhando. Da vez eu ganho mais, ganho. Eu te deixei ansiosa para ver essa live. Eu deixei mais um monte de gente ansiosa. Será que acertei? Acertei ou errei? Pô, não sei o quê. Aí eu mostrava alguém que errou. Falei, você falou que errou, mas não explicou como calcula. Teve gente que explicou o LTV todo errado. E eu ia conversando. Aí tirei o print. Aí neguinho falou, pô, achei que sabia tudo. E botou cara de palhaço. Tirei aquele print, botei lá. Aí quem tava na dúvida, já perdi, porque já acertaram. Voltou, pô, não acertar ainda, tem chance. Foi isso aí que aconteceu comigo. Foi tudo calculado, friamente calculado, como diria Chapolin Colorado. Mas vamos aproveitar a sua live. Qual que é a sua... Vamos lá, perguntas aí. Dá um contexto assim para todo mundo saber o que você faz. Então, como é que é o negócio? Como diz aqui no meu perfil, né? Eu sou otorrino, moro aqui em Brasília, inclusive. E aí eu entrei no digital, assim, já tem um tempo, né, que eu tenho a conta no Instagram, faço conteúdo e tal, mas eu tava sentindo que tava ficando muito presa, assim, tipo a famosa mola encolhida, de só ter, assim,
como dentro da minha especialidade, né, o que eu mais vejo no dia a dia são pessoas com rinite, com nariz entupido e tudo mais, e eu, assim, senti uma necessidade de ver a transformação que, assim, eu sei que a respiração causa na pessoa. Eu comecei a pensar, gente, como que eu posso fazer isso com as pessoas que não conseguem vir até mim, né, que são meus pacientes. Quando a minha conta cresceu muito, eu recebi muitas pessoas do Brasil inteiro. Então, eu recebia muita mensagem: você é de onde? Atende onde? Ah, que pena, moro no Nordeste, moro no Sul. Uhum. E aí, isso foi ano passado, e eu sempre fiquei pensando nisso, em como eu poderia criar alguma coisa. E aí, eu fui deixando isso só ali, né, aquecendo e tal. E aí, eu acabei conhecendo essa questão do marketing digital melhor esse ano. E aí, comecei a pensar mais sobre isso, assim, de realmente ver o que eu poderia fazer. E aí veio a ideia de lançar um produto sobre rinite. Ele ainda está em Cara, vou te desenvolvimento. falar que tem 1 trilhão de pesquisas sobre rinite na internet, cara. E olha só, eu assisti uma live sua essa semana. Agora eu não sei se foi a live ou se foi no Light Copy. Acho que foi no Light Copy mesmo. Aquela chamada que você usou falando dos 800, não sei quantos milhões da Hotmart, não sei o quê, que você fez uma chamada usando isso. Foi no curso mesmo que você falou. Aí eu falei, gente, eu preciso mostrar para o mundo como a rinite é comum. E aí, dentro dessa ideia que você me deu, eu já tive essa ideia em relação a mostrar a prevalência, né? Que é altíssima, assim, é muita gente com rinite. Ainda mais aqui em Brasília, ainda mais a época que a gente vai começar a passar agora. E aí, a minha ideia era justamente fazer algo relacionado a isso. Rinite. Só palavras com rinite. Chuta quantas pessoas perguntam coisas relacionadas a rinite todo mês no Brasil? Nossa, um mês? Todo mês, mês sim, mês não, em média, quantas pessoas procuram sobre rinite? Você acha? Quantas você acha? Nossa, eu sou muito ruim de chute para essas coisas. Não, vai. Milhões. Não, ó, vou te dar um parâmetro. O da Kátia, que era pompoarismo, era 90 mil. Então, 50 mil. Não, eu acho que o pessoal tem mais problema no nariz do que lá embaixo. Não, rinite do que não de pompoarismo. Que tá mais... É verdade. Eu não quis jogar muito alto. 1,1 milhões de pesquisas sobre rinite. Nossa. É um absurdo. 1,1 milhões. E aí tem vários, né? Rinite alérgica, rinite sintomas, rinite alérgica, rinite não sei o quê. São quase 73 mil diferentes tipos de termos de pesquisa e somando todos 1 milhão. Cara, você está numa mina de... Sabe uma que tem também de otorrino? Eu posso contar uma coisa nojenta para vocês? Eu sou pra você, super acostumada com... Não é nojento não, mas pra galera vai. É nojento. Eu vou contar um negócio nojento para vocês, pode? E, inclusive, vou entrar no assunto do Light Copy. A cara dela já se arrependendo. Não pode não sei o quê. Mas eu tenho um problema de otorrino, de saúde, sabia? E é um problema... Não, mas nem sabe qual é. Esse aí você não sabia. Esse você não sabia. Será? Que eu observo a respiração de todo mundo. Tem nada a ver nem com a respiração. Pode ser outro problema, mas esse não tem nada a ver nem com o nariz. Ah, tá. É com o ouvido. Cara, eu tenho uma parada que é um excesso absurdo de produção de cera de ouvido. Tem gente que tem isso, não tem? Tem. Tipo, é muito, velho. É muito. E eu gosto muito de fazer esporte de água. Então, eu tô sempre nadando e tal. E aí, tampa o meu ouvido. E aí, eu tenho que ir no otorrino só pra fazer a limpeza. E é uma cena maravilhosa. Vocês têm que ver. Gente, parece que sai um tijolo dentro do meu ouvido. Aí ela bota um negocinho aqui assim, ó. Você já deve ter visto essas nojeiras aí muitas vezes. Aí bota um baldezinho. A primeira vez que eu vi, eu pensei, não é possível. Saiu o meu cérebro junto, doutora. Não é possível. Na hora que ela botou... na hora que eu olhei, meu irmão. E aí, eu percebi um negócio que é muito prazeroso, cara. Na hora que desentope o seu ouvido. E aí aconteceu. A galera, credo, mas é verdade. Eu pensei que não é nojento mesmo? Você deve ter visto cada coisa aí na sua carreira, não? Eu não acho nojento, não. Eu gosto de fazer isso. Aí as pessoas vão julgar um pouco, mas é porque é justamente isso aí que eu gosto, essa transformação. Tipo, a cara da pessoa muda na hora. Nossa, tipo, parece que eu sobrevivi. Parece que tiraram
Fica leve, né? Você fala, cara, e você volta a ouvir, né? E começa a Uhum, inflamar, porque fica água lá dentro. Então, cara, não sei uhum, se é horrível. E aí, cara, às vezes acontecia isso em viagem. Isso quando acontecia em viagem não é tão fácil, principalmente internacional, não é tão sim, fácil você arrumar um cara que faz lavagem. E aí, é. cara, e aí eu voltava, ficava com o ouvido inflamado, aí tinha que tomar antibiótico e tal. E eu não sabia se pode ou não. Mas a verdade é que eu falei, não deve ser tão difícil, velho. Teve um dia que eu tava numa viagem, eu falei, não é possível. Aí eu procurei no Pode jogar um Instagram. negócio. Se você botar no YouTube, Tem cara, os milhões. caras vão ensinar com as velas, umas puta velas. Eu Aham. tentei. Cara, eu já tentei de tudo. E aí, sabe o que eu descobri? Primeiro, que tem gente que sente prazer, é igual espinha, em ver os outros tirar. Né? Tem até um aplicativo que você brinca de tirar a cera do próprio ouvido. Muito Sério? louco. Eu não sabia. Mas é um negócio que tem milhões de views na internet. Não tô falando milhões em relação a. É tipo Uhum. vídeo com 58 milhões de views. Não porque a pessoa tem o problema, né? Mas tem vídeos que é com a pessoa que tem um problema mesmo, que era o meu Uhum. caso, né? E aí, meu irmão, teve um dia que eu tava viajando e não tinha posto de saúde, eu tava com essa parada, meu irmão, eu comprei uma seringa, enchi de soro fisiológico, aí Uhum. pedia pra esquentar. Hoje em dia eu nem boto nem soro nem esquenta, não sei se eu tô errado, não, mas eu meto lá a seringona, enfia aqui lá dentro, meu irmão, sai igualzinho do médico, perfeito. A parte toda, o pai da parte fala, esse moleque vai ficar surdo, não sei o quê, não tem amor ao próprio ouvido. Ao próprio Provavelmente não vídeo. pode. E Não, eu não não sei pode, se você com certeza. não pode, mas resolve. Mas eu acho que eu já fiquei melhor do que os caras, porque eu não faço isso em casa, crianças. Eu já ia falar isso. Né? Mas conta aí. Mas só porque eu acho que eventualmente é uma demanda, porque se você botar desentupir ouvido, você vai ver que tem muita gente procurando. Eu acho que é alguma oportunidade aí. Também. Talvez de como fazer uma lavagem para evitar que tenha tanta cera, não sei. Mas é muito viu, velho. Uhum. Mas foi só uma curiosidade. E dá um anúncio para atrair cliente, que é uma beleza. Só que vai atrair o cliente que tem problema no Sim, ouvido, não rinite. Mas foi só um um, adendo. um adendo, né? Mas aí, beleza. Tem como a pessoa se tratar de rinite ou prevenir a rinite, ou sem necessariamente ir por. Não tratar, né? Porque ela vai precisar do médico. Uhum. Mas ela tem um protocolo para conseguir fazer isso? Tem. Aí é isso, assim, é porque De boas existem vários práticas, né? níveis, né, de rinite. E é isso que as pessoas muitas vezes assim não pensam nisso. Tipo, já acham que rinite é só aquela pessoa que vive com o nariz escorrendo quando entrou em contato com o mofo, com a poeira e tal. E tem muita gente que tem rinite e não sabe que tem rinite. Eu falo isso sempre, tipo assim, primeiro que confunde muito rinite com sinusite. Segundo, que acha muitas vezes que gripa demais e na verdade é rinite, não é gripe. Eu vivo gripado. Na verdade, a maioria das vezes essas gripes são crises de rinite. É porque não é tudo exatamente igual a gente acha que é. Existem graus variados, existem outras rinites que não só Qual que é o sintoma do alérgica. rinite? Fica aquela melecona assim? Como é que funciona? Então, da Tipo, rinite alérgica, que é a mais comum, é nariz entupido, coriza, aquela secreçãozinha escorrendo, coceira no nariz, coceira no olho, coceira no ouvido, pode ser um sintoma de rinite, coceira na garganta. E eu quero te falar uma coisa, porque eu acho que você tem rinite. eu devo ter tudo de errado de novo. E aí pode. Você usa cotonete? Não. Mas você sente coceira no ouvido? Quando eu sinto que posso fazer uma coisa nojenta aqui, não é nojento, não. Quando eu sinto coceira no ouvido, eu faço mais ou menos assim. Aí dá, Rinite. não? É rinite? É. Uhum. Tipo assim, essas pessoas que têm essa necessidade de coçar assim, e às vezes coça o olho assim, ó, bem no Mas não é cantinho, assim. frequente, não. Eu já tive muito mais na minha infância e adolescência. Hoje, na vida adulta, é raro eu estar em Uhum. respiração normalmente. Eu tenho essa vozinha meio fanha, mas eu não fico com coceira na garganta ou coisa assim muito comum, não. Fico no ar-condicionado. Agora, se eu estiver num lugar que tem carpete, acro, aí eu tô fudido. Você tem. E o Ó, que que eu alguém falou aqui, faço agora? Leandro O coça produto, né? muito o nariz. Isso é um sinal e as pessoas não percebem. Existe Mas aí eu um tenho que me estudo, operar, tenho que mudar o hábito, tenho que fazer o quê? não necessariamente.
Eu precisaria ver, né, o seu nariz por dentro para saber Não, o esse quê. aqui você ia ter um prazer, porque olha, isso aqui é o sonho de todo A otorrino. estrutura Isso que aqui é o sonho. Isso aqui, meu amigo, o otorrino ia falar, cara, quando nadar morrer vai ser nariz. estudado como vai virar aqueles caras tá ligado? Que trabalha. Isso aqui é nariz que o otorrino vai. Olha o nariz desse, fica até arrepiado. Mas é. E aí é isso aí que você tem, que as pessoas Não, mas têm. Tipo assim, calma, eu vou te interromper, porque senão você vai ficar me dando consultoria e eu queria o contrário. tá bom. E eu tive uma ideia. Ó, vou até dar uma. Você é carismático, o pessoal tá falando. E eu acho mesmo. Muito carismático. Obrigada. E olha só, você deve ser realmente muito carismático. Porque normalmente esse povo dos comentários aqui é tudo mala. É só charopação. Não sei o quê. Eu falo pra nem olhar os comentários. E você, ó, todo mundo, esses caras aqui, tudo sem vergonha, enchendo o saco dos outros tal. Agora não, aqui só elogios para vocês, Que tá? legal. Obrigada, gente. Ó. Agora, ó, vou te dar uma ideia. E vou até contar um negócio que não deveria, mas vou. Que eu vou ajudar todo mundo. Sabe que eu vou? Vou contar pela metade. Porque o resto eu vou contar só na primeira aula do Lightcall, porque essa é muito boa mesmo. Mas os inteligentes talvez vão perceber. Ó, esse site aqui eu vou te dar de brinde e vou dar para todo mundo. Chama Pexel. Já ouviu falar? É o que coleta imagens? É, mas ele coleta vídeos também. Imagina um vídeo que o anúncio vai começar assim. Esse não tem som. Talvez, se eu fosse você, eu faria com o seu próprio rosto ou com alguém que você conheça. Só que você vai fazer mais ou menos assim. Porque quer saber uma coisa que converte muito e vende muito? Emoções. Quais são as emoções que os cursos de copy ensinam você a usar? Você fala dentro dos gatilhos? Não. Todos os cursos de copy falam para você usar duas emoções básicas. Quais são? Dor e desejo. Dor e desejo. Medo ou ganância, não é isso? Só que a gente tem muito mais do que duas emoções. Eu tinha uma coisa que eu usava com a Kátia, que usava muito a emoção da raiva. Tinha um dos vídeos da Kátia que eu usava muito a emoção da raiva. Depois eu conto essa história. Mas eu tinha um que usava um pouquinho a do nojo. E a do nojo é uma das que mais converte. Porque apesar da gente ter nojo, o nojo nos atrai. E ponto final. O nojo atrai o ser humano. Ponto final. Então você, que nojo, mas você dá uma olhadinha. É assim que é. E não discuta. Imagina que o seu anúncio, alívio pode ser considerado até uma emoção, né? Mas imagina que seu anúncio vai começar, você vai botar no modo cinema. Você tem iPhone? Você vai pegar o iPhone, vai botar no modo cinema. Vai começar bem assim. Se você for exagerado mesmo, vai deixar sair até uma gosminha daqui assim. Melequinho. Cara, eu duvido que alguém vai embora com anúncio antes de descobrir o que isso vai dar. Botou, que isso? Eu entrei nisso agora. Você viu que tinha 500 pessoas depois que eu comecei a fazer essa parada. A galera... Mas é um excepcional anúncio. Agora, você tem que saber o que você fala depois. Mesmo que... Olha só que loucura. Mesmo que você fale qualquer besteira depois, mesmo que você fale qualquer besteira depois, esse anúncio já é melhor do que 90% dos anúncios de ajuda pessoas a lidarem com rinite. E esse foi um dos motivos de eu fazer o seu curso, porque eu acho isso muito superficial, assim, muito não autêntico. Tipo, não, vem aprender comigo a controlar a sua rinite. Sabe, uma coisa não genuína? Não combina também comigo. Mas só que antes de falar isso,
que eu falaria? Vamos fazer um exercício. O que você falaria logo depois dessa encenação meio assim, que pode ter uns 3, 4, 5. Inclusive, vou dar uma dica para vocês. Outro dia um cara me mandou um anúncio, só que ele demorou muito. Aí ficou muito demorado. Tem que ser... E até alguém botou, Leandro, você é hilário. Eu não consigo, eu tenho cara de idiota, por isso que fica engraçado. Ela fez não ficasse hilário, ficasse mais nojento. E ficou hilário e nojento, e daria para ser de vários jeitos, né? Então, enfim. Por exemplo, daria para fazer esse aqui, ó, que é só que não tem o som, talvez, esse, né? Eu acho que o som que é legal. Mas, ó, não tá hilário. Tá vendo? Um negocinho você pode fazer assim, só que eu deixaria bem... Olha esse aqui. Nossa, esse aqui pra você, velho. Esse aí é ótimo, assim. Nossa. Essa coceirinha que é bem típica. Isso aqui, cara, isso aqui é pra você, é dinheiro caindo no seu bolso. Essa live aqui, valeu a pena ter assistido meus stories, hein? Inclusive, pessoal, de vez em quando eu dou uns prêmios para quem interage nos meus stories. Eu vou dar uma dica para vocês. 2 dicas. Toda vez que você vê um vídeo meu, deixa um like. Porque quando você faz isso, você fala para o Instagram que você gosta do meu conteúdo e ele vai entregar mais do meu conteúdo para você. Se você quiser, você também consegue ativar a notificação dos meus stories. E aí, quando chegar antes, você pode ganhar uma live que vale dinheiro. Igual você está vendo que vale para ela. Mas beleza. Aí, já vou te dar mais dinheiro então agora com essa dica. Você pode ter não uma face de uma pessoa. Você pode ter várias tentativas, com cenários diferentes, com a pessoa perto de um lugar frio, de um lugar que tem poeira. Outro que eu pegaria, você sacudindo poeira de livro, Olha esse outro anúncio, você sacudindo coberta. Imagina? Sacudindo coberta. Só aquela poeira. Pede para alguém fazer uma maquiagem para o seu nariz ficar ultravermelho. Tipo, se você souber fazer maquiagem, enfim. Mas beleza, vamos imaginar que começou assim, logo em seguida, o que você teria que falar? Normalmente, as pessoas que ensinam isso, ensinam como quebra de padrão. Normalmente, quem ensina só quebra de padrão é o bobo da internet. Ele faz a quebra de padrão e logo em seguida ele fala. Se você também tem rinites, eu resolvo o seu problema. Clique no link abaixo e... cara, a pessoa fala, porra, me pegou e me perdeu tão rápido. Na mesma velocidade que me pegou, me perdeu. Então, o que você tem que fazer? Vou te dar contar. Eu vou até gravar um reel sobre isso, vocês vão ver antes que todo mundo. Se você um dia estiver presa num elevador e tiver com um monte de gente e você tem as manhas de soltar as pessoas, qual a última coisa que você deveria fazer? Você sabe soltar as pessoas, você tem as manhas, você já mora lá, e aí você sabe que é só apertar um botãozinho ali que libera e tá lotado de gente. Qual que é a última coisa que eu devia fazer? A última, falar, dependendo A última coisa que você devia fazer é soltar todo mundo do elevador. Você deveria falar assim, nossa, cara, meu Deus, estamos presos. Eu acho que nossa vida vai acabar. O que é isso? Oh, meu Deus, procurem, chame os bombeiros. Aí você fala, eu vou tentar nos ajudar. E aí você entra dentro de um lugar, olha, enfia a mão em cima das luzes, tira a mão da greta, puxa, se arrisca, pega uma caixa de ferramenta que tem dentro do seu bolso, arruma mais um monte de coisa. Aí, quando o pessoal estiver mais de boa, você aperta um negocinho do lado, o elevador abre, todo mundo, uau! Se você tivesse logo de cara, só pegado, apertado o negócio do lado, todo mundo ia falar, ah, nossa, obrigado. Do outro jeito, a pessoa quer te dar o carro dela de presente. Não, vou te dar meu carro, você salvou nossas vidas. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ser o cara do elevador. Então, quando eu digo, agora eu te salvo, pô, você vai ser o cara que salvou rápido. Então, você tem que fazer o seguinte. Nossa, não tem nada pior na vida do que essa sensação de cabeça pesada. Não tem nada pior na vida do que falar assim. Principalmente, essas coisas parece que só acontecem no pior momento que tem para acontecer. No dia que você está viajando, nossa, do lado dos outros no avião. Olha como é que você está criando sensações do cotidiano. Isso aqui é remarketing do sonho que eu ensino para vocês lá no Pride Copy. Você está entrando dentro do cérebro da pessoa e ela está falando, é isso mesmo. Sabe o que vai acontecer quando você fala essa do avião?
Toda vez que essa pessoa pegar um avião e ela tem rinite, ela vai lembrar de você. Né? Quando está no meio de uma aula, quando está fazendo uma prova, quando está perto de um encontro, né? Tá com um cara ali e tal, e você tá com essa nojeira toda, né? Reunião com o chefe, só no dia bom de sol, de clube, que não tá acontecendo nada, que você tá em casa vendo, aí você tá de boa. Mas olha como é que você tá aqui. E tem gente que fala, nossa, o Leandro tá enrolando. Sabe das coisas que eu mais escuto nos meus vídeos? De jeito nenhum, isso que é ouro. Uma das coisas que eu mais escuto nos meus vídeos é, cara, eu fico até o final. É impressionante como você me prende. E eu tô criando isso, eu tô aprendendo. Aí você vai falar assim, agora você vai começar, só que você também não pode falar, eu ensino uma aula que resolve o problema do dia para noite. Por quê? Porque é vendedora mágica. Você tem que ter o quê? Benefício, que é o que a pessoa quer, resolver o problema, né? E principalmente curiosidade. Então, você pode pegar uma curiosidade. Uma curiosidade como, por exemplo, você vai falar assim, ó, existe um tipo de lavagem que todo mundo usa, que é aquela da seringa, que você bota, que ajuda muito. Mas no longo prazo até atrapalha. E existe um outro tipo de jeito, um outro jeito de fazer essa lavagem, que é muito mais eficiente que poucas pessoas conhecem. Eu não sei se existe não, tá? Aí você tem que encontrar o jeito certo e o jeito errado, tá? Tem que ser sincero, tem que ser real, científico, você é um profissional. Mas concorda que agora você vai falar qual é o outro jeito? Então, eu fiz uma dessas, e olha só, eu tô contando isso, eu mudo o nicho, e eu já fiz uma dessa pro nicho da Kátia, cara. Só que eu não sei se eu vou contar aqui não, porque vou ficar com vergonha de você. Pode contar. Não sei se eu conto, velho. Vou contar. Que é a ideia mesmo, pra você ver como é que pega em todos os nichos. Eu fiz exatamente, e ó, vendeu muito esse anúncio com a Kátia. Ela tinha um curso que era para ejaculação precoce. O cara que tinha problema com ejaculação precoce. E eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Tô sem graça, mas eu vou continuar. Era o que ela fazia e ajudava a vida das pessoas. Imagina o problema, né? E ela falava exatamente a mesma coisa. Ó, existem duas maneiras de você conseguir uma... Uma delas te ajuda a durar muito mais tempo. E a outra, se você fizer da outra maneira, você vai ser muito mais rápido. Você quer saber como é que são as duas? Então, é a mesma linha de raciocínio. Existem dois jeitos de tentar lidar com isso. Normalmente um errado e outro certo. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Qual que normalmente é o jeito que todo mundo tenta curar a rinite? Né? Não tenta. Só fica tomando antialérgico. Não, acho que até tenta. Tem algumas coisas. Se você procurar no YouTube, tem vários vídeos com boa. Antialérgico. É o jeito errado. Então tem. Então a maioria das pessoas tomam antialérgico e pior, só tomam quando estão em crise. Esse é o outro problema. Você vai criar um contra-intuitivo maravilhoso. A melhor hora de curar a rinite não é durante a crise. Ó, eu nem sou médico, por quê? Porque o contra-intuitivo é muito bom, né? E todo mundo só cura na crise. Na crise você não cura. Você tem que ser paliativo para resolver a crise e não a cura. Botou, eu uso óleo essencial. Aí, agora que é a mágica. Óleo essencial ajuda ou atrapalha? Ou nem ajuda, nem atrapalha? Não cheira nem fede? Tá me perguntando? Quer que eu fale? Então, depende. Não substitui, assim, o que realmente a gente tem de tratamento de opção, mas pode ajudar, sim. Tem benefício. Então, boa. Então, é legal você falar disso, enfim. Inclusive, é uma coisa legal para você, ó. Se tem benefício e você vai vender um infoproduto, você pode vender o óleo. E é bem lucrativo, viu? Eventualmente, vender um produto físico, o pessoal fala muito, é porque o digital é mais fácil de escalar. Hoje em dia está tão fácil de escalar um produto físico, porque você praticamente só vai fazer a venda, você não vai entregar, não tem estoque. E o grau de dificuldade, eventualmente, para vender um produto físico é mais baixo. Porque todo mundo já sabe o que é um óleo essencial, e ninguém sabe o que é a sua técnica de rinite. Então, tem mais consciência
Você tem que ter mais, você tem que ganhar mais espaço mental. Uhum. O físico, as pessoas já ganharam esse espaço mental há muito tempo. É um produto de mais consciência. Uhum. Mas, enfim. Acho que a gente encontrou alguns caminhos para você, hein? Muito. Tanto de premissas quanto de elementos literários. Qual foi o elemento literário que eu usei aqui? Alguns que eu usei. Quando você falou do, tipo, não tem nada pior do que essa sensação de cabeça pesada e não sei o quê, é um Isso aí elemento não é literário. nem elemento literário. Acho que o principal foi o impacto visual, né? Você não precisa falar nada. Tem uma... Vou contar uma história para vocês aqui, que às vezes você não precisa nem uma palavra para comunicar muito. Uhum. Zero palavra. Essa foi uma. Cara, comuniquei tão mais do que tanta gente fala, do que um pós-doutorado em rinite comunicaria para o público final, principalmente para quem tem a rinite, né? Porque eu ganhei todo mundo. Mas às vezes zero palavras tem mais copy do que cheio de palavras. Quer ver um exemplo? Tinha uma vez, e essa é uma história real, tá, gente? Tinha uma pessoa que ela estava internada numa clínica psiquiátrica. Real. Foi internada numa clínica psiquiátrica. E nessas clínicas o pessoal não deixa entrar com o celular. Então, um jeito de comunicar é com carta. E aí chegou a carta pro cara, e ele recebeu a carta. Chegou lá, a carta estava em branco. Não tinha nada, de um lado nem do outro. E falou assim, é do meu irmão. E o cara perguntou, como é que você sabe? E ele falou, é que a gente não está se falando. Essa cara... Ai, meu Deus, essa piada eu não deveria ter feito. Não sei, desculpa aí, gente. É porque eu tava esperando assim um... Não, foi um grande final. Foi um grande... Foi bem inesperado. Eu vou parar, eu paro. Ó, a galera rindo ali, de dó. O pessoal não tá... Tá vendo? Não tinha... Alguém botou, eu entendi. Não tinha nenhuma palavra e comunicou muito. Os irmãos estavam brigados, mas... Você nunca teve assim com a sua irmã, que estava meio brigado, mas queria estar perto ali, porque a irmã é a mesma coisa. E alguém botou, achei que era algo sério. Gente, vocês não podem me levar tão a sério assim. Eu acho que foi por isso que eu também achei que era alguma coisa assim. Não, a sua cara foi a melhor. Isso aqui vai virar um corte do Ladeira, com certeza. A cara dela. Não acredito que eu tô perdendo a minha consultoria com essa piada infame, Foi né? boa, foi boa. Foi boa, né? De dó, né? Então, teve o elemento literário do impacto visual. Ele é muito forte, né? E teve um outro que vamos ver se alguém acerta, que é aluno do Lightcop já. Eu acho que é o mais forte de todos e ninguém nem se ligou. Eu vou contar pra você. Isso aqui é muito avançado de copy, velho. Puta merda. Ai, caramba. Vamos ver se alguém vai pegar. Aquele que você fala que não é real, que você não usa uma coisa real, porque a pessoa não tá realmente tendo a crise, né? Você tá encenando. Não. Vamos lá. Setup punch não foi? Essa foi setup punch, né? Vamos lá. Provavelmente, alguns de vocês bocejaram. Algumas pessoas bocejaram. Aí, tá vendo? A Adriana falou, bocejei. Você não bocejou, que eu acho que você estava muito... Mas o nome não é espelho, chama sentir no corpo. Sentir na pele. Então, quando eu faço, mesmo quem não tá ligado, porque às vezes tem gente que tem rinite, mas tá completamente inconsciente que tá sofrendo. Quer ver? Começa a perceber que tem uma leve coceirinha nas suas costas agora. Começa a perceber, olha, presta atenção nas suas costas. Presta atenção no seu rosto, no nariz. Está coçando em algum lugar perto do nariz? Começou a coçar? Fala a verdade. Agora está começando a coçar aqui, ó, bem pertinho do final da nuca. Sim. Então, se você tiver filho pequeno e quiser fazer o seu filho dormir, boceja, que ele vai bocejar e vai dormir mais rápido. Então, provavelmente está coçando vocês tudo aí. Todos vocês estão meio coçando. Por quê? Porque eu fiz coçar? Na verdade, já estava, só que você não estava consciente do seu próprio corpo. Quem medita sabe muito disso. Então, quando você faz isso, você está falando que ela não está consciente do sintoma
da própria rinite. E aí você faz, sabe o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai começar a sentir a rinite mesmo sem saber que estava. Quem nem tinha rinite atacada começa a sentir, porque o nosso corpo... Você acredita em placebo? Em placebo, Tem que acreditar, placebo é 100% real. real. É cientificamente... Cara, olha só que louca a mente humana. O placebo é cientificamente comprovado. Você dá um remédio de farinha pro cara, o cara melhora. Cara, tem estudo que mostra de mulher que toma remédio de farinha e não conseguir engravidar, engravida. Olha a nossa cabeça, nós somos tudo... Né? É muito doido. Então, o que você acabou de fazer? Você fez o placebo invertido com a pessoa do rinite, coitada. Ela nem tava com a rinite, daqui a pouco ela tá espirrando depois do seu anúncio. Cara, olha o poder da copy que eu tô ensinando para vocês. Eu duvido que outro curso de copy ensina isso do jeito que eu tô ensinando. Realmente. Eu duvido que não tem. Os cursos de copy vão ficar falando para você gatilho mental, fear grid, bota urgência agora, um pouquinho de escassez, autoridade, bota um jaleco, hein? Se maqueie, fique linda, você tem que transmitir a autoridade. Vai, transmite a autoridade. Cara de poderosa, faz assim, aula 1, vídeo 2. Isso, agora maquiagem. Isso, você é o que você veste, a sua imagem chega primeiro, a autoridade, mostra, se impõe, tom da voz, agora o jeito de falar. É assim que é. Agora, cara, o povo tá cansado, né, já? Se exponha ao ridículo, eventualmente. Né? E às vezes nem precisa ser você, porque eventualmente você não quer espirrar, mas eu acho que eu faria. Eu faria. Então, só que, cara, olha só onde eu entro no cérebro. Sim. Ao ponto de fazer a pessoa sentir um sintoma. Eu fiz você, ó, só hoje, aqui, eu fiz vocês coçarem o nariz. Eu fiz vocês sentirem raiva. Eu fiz vocês sentirem nojo. Eu fiz vocês sentirem constrangimento. Quando eu contei a história da Kátia lá, né? Kátia, eu fiz vocês sentirem alegria quando eu contei a piada do cara lá, do irmão. Cara, eu mexi com uma pancada de emoções de vocês, cara. Uma pancada. E cada uma dessas eu vou entrando, né? E eu ensino dentro do Light Copy a vocês fazerem isso. Porque durante uma consulta sua você consegue usar isso aqui, sabia? Até para incentivar o cara a conseguir ter adesão ao tratamento. Eu sei que é um grande desafio do médico, né? Tem gente que não toma nem antibiótico, olha só. Os antibióticos estão ficando mais... Os vírus, né? As bactérias, sei lá, estão ficando mais desenvolvidas porque os caras não conseguem tomar o remédio. Mas você pode usar, eventualmente, a copy para fazer com que a pessoa siga o protocolo, tanto de consultório seu quanto de curso, né? Que é o que você vai fazer. Alguém bota ladeirinha, você ensina PNL. Cara, que mano é PNL? Isso não tem nada a ver com PNL. E é exatamente isso que eu vejo, porque eu faço isso no consultório. Tipo assim, paciente, por exemplo, igual você, que poderia muito bem ir no consultório por conta da cera no seu ouvido. Aí eu vou olhar para você e já vou perceber que você tem alguns sinais, mas eu vou ter certeza mesmo quando eu olhar seu nariz por dentro. Mas, assim, pelo que dá para ver aqui, já dá para ver que tem alguns sinais indiretos, né? Tipo, de ficar coçando, tem gente que tem muita olheira, já é outro sinal, tem gente que tem aquela linhazinha aqui bem típica de quem fica passando a mão toda hora no nariz. Então, tem como a gente saber também olhando por alguns sinais, mas não é todo mundo. E aí eu sempre pergunto isso, falo, tá, veio aqui por conta de cera, tudo bem, tá? Mas eu sou vidrada nessa questão da respiração, porque eu sei o impacto que isso tem depois. Imagina essa sensação que você tem quando tira a cera do ouvido, essa sensação com a respiração. E assim, uma mudança da respiração, tipo assim, meu Deus, é muito transformador mesmo. E aí, quando eu pergunto, tipo assim, você tem alguma coisa no nariz? Respira bem? Não, respira bem, meu problema é só a cera mesmo, beleza? Aí, quando eu pergunto de outra forma, tipo assim, mas você dorme com a boca aberta? Acordo com a garganta ressecada. Aí você fica coçando, assim, dependendo que você entra em contato, poeira, mofo, pó, se mudar o clima, se no ar-condicionado, né, que aqui em Brasília tem muito servidor público, então muita gente com contato com aquele ar-condicionado geral e tal. Não, tem sim. Aí eu falo, então, você começa a observar. E aí, geralmente, quando eu examino, aí eu trato a rinite e peço para a pessoa voltar depois para a gente acompanhar, é nítido a diferença da percepção da respiração. Não é porque... Aí foi exatamente isso que você fez. Vou te dar uns exemplos aqui do que você pode fazer para deixar essa comunicação mais forte. Posso? Por favor. Então, beleza.
que aconteceu na comunicação sua, na minha visão, tá? Não tá nada errado. Ó, me transmitiu uma seriedade, uma autoridade, me transmitiu uma segurança, um carisma absurdo que você tem, e eu concordo com a galera que estava falando aqui, mas teve um detalhezinho que eu acho que pode ser muito melhorado como comunicadora, tá? Não como médica, pelo amor de Deus. Como médica, eu vou falar o quê, né? Como comunicadora. E aí eu vou pedir para a galera botar nos comentários e aí para a gente ouvir a opinião. Mas eu senti que parece que eu já ouvi essa conversa exatamente desse jeito muitas vezes. Me parecia normal demais. Me parecia o cara especialista do jornal hoje. Me parecia que você tava, olha, você vai respirar tão melhor, você vai ver se tem rinite, não sei o quê. O que você pode fazer para que o cara olhe e fale, meu Deus, ela é única. Meu Deus, eu vou ficar com ela na cabeça. Isso aqui, o pessoal tava falando de PNL e tal. Vou te falar, gente, eu nunca estudei PNL. Então, muitas das coisas que eu tô aqui são da literatura pura. Fernando Pessoa falava sobre sentir, não era PNL. Eventualmente, o cara da PNL pode ter chegado a um raciocínio parecido, mas não foi o raciocínio que eu cheguei. Então, tem rapport, tempero rapport. Ah, porque eu fiz o bocejar e tal. O bocejar é uma expressão humana. E eu vim muito mais da arte do que da PNL. Eventualmente vão ter coisas que se conectam, mas eu nem ensino usando isso. Eu acho que até o jeito de ensinar, usando o nome dos elementos literários, fixa mais. E uma dessas coisas eu aprendi, e essa que eu vou te falar agora, não foi com PNL, foi estudando sobre memória humana. A memória humana, você já fez algum curso de memorização? Não. Então tá. Uma das técnicas dos cursos de memorização, quem fez, você tem que lembrar de uma cor laranja. Tenta lembrar laranja. Vamos dizer que você tem que lembrar laranja, amarelo e preto. Laranja, amarelo e preto. Você até consegue pela repetição, concorda? Laranja, amarelo. Agora, se eu falar que fossem 15 cores, só que tem que ser laranja, amarelo, preto, verde, laranja, preto, azul, amarelo, você ia ficar muito perdido. Então, uma das técnicas é a associação, a pessoa falou aí, né? Mas a outra é o exagero, o bizarro, o tosco. Então, em vez de pensar só na palavra laranja, a gente vai pensar na Kátia Damasceno, com aquele cabelo laranja, pegando fogo, e um bombeiro sem camisa por trás. Pronto, você nunca mais vai esquecer do laranja. Então, é uma técnica, né? Então, quando você for fazer o exemplo, você pode buscar um elemento esquisito. Um elemento que te destaque. Porque todos os outros médicos vão falar da minha... Por exemplo, numa clínica de amamentação que eu estava, todas as pessoas falavam assim, a pegada do bebê, ela precisa estar na posição tal, e falava meio tecnicamente, que era como você estava fazendo. Uma das enfermeiras lá falava, você tem que achatar o bico do peito. Olha como é que ela falava. Como se fosse um sanduíche do McDonald's. E aí o peito ficava achatado, o bebê conseguia fazer a pegada correta. E aí todo mundo da parada falava a técnica do sanduíche do McDonald's. E ela ficou muito conhecida do que se ela tivesse feito um nome, a pegada, outra, sei lá o que é o nome das pegadas que são. Né? Então, quando você resolver o negócio da sua rinite, você vai sentir, lembra como é que eu falei como é que eu uso isso inconscientemente? Como se tivesse saído um pedaço do meu cérebro. Aí você fala, nossa, mas não é bem assim. Mas isso é a gente chama de distorção cômica. Você distorce um pouquinho, isso é uma licença poética. Mas eu sou uma médica. Cara, os grandes médicos comunicadores fazem isso. Você pega, Leandro, mas não funciona. Cara, o Cortella tem credibilidade e autoridade? Tem. Ele faz esse tipo de distorção cômica o tempo todo. O Leandro Carnal, a própria Kátia, Então, não tente. Agora, não vou fazer isso esculhambada e toda zoeira igual o Leandro, mas você pode fazer com o seu jeito fino e chique de falar. Uma figura de linguagem. Você pode falar, cara, parece que tem um tampão no seu nariz. Que esse tampão está quase explodindo o seu cérebro. Por isso que dá aquela dor de cabeça. E aí, quando você faz assim, olha só, tem um negócio que chama onomatopeia. Sabe o que é?
É o exagero, né? Não, exagero é hipérbole. Onomatopeia é quando você coloca um pouco de som no negócio. Então você vai assim, olha, quando você desentupir, vai fazer até assim, ó. Olha como é que fica diferente. Isso aqui é PNL? Não, gente. Isso aqui é a língua portuguesa, você fazer barulhos, você fazer um som. Então, olha só como é que esse som é prazeroso. Nossa, parece que está... Quando você fala, você fica falando assim, de repente, quando a gente fizer, um mundo novo se abre. Olha como é que eu estou colocando aqui um pouquinho de arte na sua comunicação. Eu não sou artista, eu sou médico. Sinto te dizer, os médicos artistas, um pouquinho artistas, né? Eles vão engolir os médicos. Mesmo que eles fossem, assim, tecnicamente piores médicos. Por quê? Porque a gente gosta de quem consegue prender a nossa atenção. De quem consegue. Qual que é o melhor médico? O que sabe mais o tratamento. Que tratamento você que é médico? Vamos pegar uma médica para... O médico que tem o melhor tratamento ou o médico que consegue fazer o paciente ter adesão ao tratamento? Com certeza o que faz adesão. Então, o melhor médico não é o que tem o melhor tratamento. Sim. Você pode pegar o melhor tratamento do mundo. Cara, uma vez eu fui, vou desabafar aqui, eu fui no médico com a minha mãe. Minha mãe teve um problema de... No intestino, ela teve que fazer uma endoscopia. Qual que é o enfia negócio na boca? Endoscopia. Colonoscopia. Não, então... Endoscopia. Eu não sei por onde foi, qual buraco, mas eu sei que ela tinha que botar tudo para fora da aula e lá tomar uns lactopurga e tal. E aí ela passou mal, teve que ir no médico. Só que era um puta tratamento, cara. Puta preparação, porque ela, tipo, quem já fez aí sabe, meu irmão, tu toma uns lactopurga, caga até a alma. É a coluna, então. Cara, tu fica mal pra caramba. Minha mãe tinha feito isso, ela passou mal e teve que ir no médico pra tomar soro fisiológico, pra se hidratar, porque ela tava mal. E aí, quando chegou lá, eu tava preocupado com a minha mãe. É óbvio, senão eu não tava com ela lá de madrugada. Óbvio que eu tava preocupado com a saúde dela, normal. Só que eu também, ela tava com outro problema, não é à toa que ela tava fazendo o exame. Eu tava com medo dela ter que passar por aquilo tudo de novo, porque foi desgastante. Então, eu não teria que perguntar para o médico, olha, primeiro salve a vida da minha mãe, se vocês conseguirem salvar a vida dela, depois ela vai poder fazer o exame. Eu não falei isso, porque isso é óbvio, né? Tá implícito. Aí eu falei para o médico, cara, se ela tomar soro agora, o exame dela estava previsto para amanhã às 10. Ela vai poder fazer? Cara, a minha pergunta era uma pergunta justa. Faz sentido, não faz? Sim. Ele achou que era... Aquele jegue daquele cara, mas numa estupidez, ele me deu um coice que ele falou assim, o importante não é o tratamento, é ressuscitar, levar ela, reanimar, sei lá o que ele falou. Só que ele me falou com uma patada, bicho, que eu, qualquer coisa que viesse daquele ia dar merda, velho. Porque, olha só, podia ser o melhor médico do mundo, tecnicamente. Mas era um péssimo comunicador. Porque o jumento me deu-lhe um coice daquele na frente da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. E aí, o que eu ia falar? Ele estava tratando da minha mãe. Cara, acabou com tudo. Então, comunicação é muito importante, independente da sua profissão. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, cara, não foi isso que eu perguntei. Na maior educação do mundo. Eu falei, cara, o que eu perguntei para você foi se ela vai poder, porque é uma outra pergunta. Aí ele pegou e falou assim, olha como é que ele continuou. Mesmo assim, ninguém vai querer fazer um exame amanhã assim, prostrada. Aí eu falei, de novo, não foi o que eu perguntei. Eu perguntei se interfere tecnicamente no exame, cara. Aí eu não me aguentei. Aí eu falei assim, pro médico, e minha mãe quase morrendo, cagada lá, meu irmão, uma situação, bicho. E eu, cara, você é muito mal educado, você é muito grosseiro, você não tem vergonha não de tratar o paciente desse cara? Imagina o clima no consultório. Falei, cara,
Você não tem vergonha, não. Só que eu falei com calma, desde jeito, eu falei, cara, isso que você tá fazendo é tão feio, eu preocupado aqui com a minha mãe, fazendo uma pergunta, te tratando com tanto respeito. O senhor não fica constrangido, não? Cara, esse médico não sabia onde enfiar a cara, ele respondeu que podia fazer o exame, só que já tinha atrapalhado tudo, porque não tinha mais clima. Como é que o cara ia continuar atendendo minha mãe? Ele ia lá, ele ficou tão sem graça, tão constrangido, que ele saiu do o que é que chama quando o cara tá à noite lá? Do plantão, e foi outro médico para terminar de atender a gente. Caramba. Agora, tem cabimento um cara ser tão mal? No caso dele, não é que ele se comunicava mal, né? É porque, sei lá, tava mal educado mesmo, ou tá num dia ruim. Eu até entendo, cara. Médico de plantão deve sofrer mesmo, né? Mas, enfim. Nem sei por que eu tava falando isso. Era por causa da questão da comunicação, né? Desabafei, botei pra fora, cara. Fiquei puto demais. Muito bem, pode falar. Mas tá vendo como é que história conecta? Então, Sim. se você... Quais são as histórias... No Light Copy a gente tem uma aula das histórias, né? Quais são as histórias que você vai contar que todo mundo vai olhar e vai lembrar de você? Toda vez que ela tiver com uma crise de rinite numa viagem, ela vai lembrar de você. E ela vai lembrar e vai fazer o quê? Quando ela lembrar? Quando ela lembrar? Comprar. Porque o remarketing mais eficiente não é o remarketing que fica, compre, tem um remarketing que fala assim, ação necessária, você esqueceu, não esqueci não, rapaz, eu não quis comprar. Agora, esse outro, quando a própria pessoa lembra e fala, nossa, a doutora Natália sabe mesmo das paradas, né? Aí, cara, não tem jeito. E mais, sabe o que essa pessoa faz? Ela faz uma parada incrível quando você consegue esse tipo de comunicação. Ela faz marketing por você. Ela fala com você e não é dando um compartilhar na live. Ela fala da boca. Você já falou da boca, não de mim para alguém? Pode ser sincero, se falar que não, sim, eu tô de boa. Já falou? Com a boca. Cara, tem um moleque que chama Leandro. Porque eu te conheci tem pouco tempo. Olha só como eu tava fora desse mundo. E aí eu tenho acompanhado os conteúdos e tal, e aí vi as lives que você fez como fosse o pré-lançamento do Light Copy, né? E aí eu falei com uma amiga minha também, falei, gente, ele é sensacional. E é exatamente isso que eu queria, porque eu não queria essa mesmice de, tem que fazer desse jeito, não, falar assim. E exatamente esse blá, 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 que todo mundo, quando a pessoa já fala certa frase, você já sabe o que vem depois. Ih, vai me vender alguma coisa. Ih, não sei o quê. Essa coisa, né? Que tá virando muito isso. E aí eu achei super diferenciado em questão disso também, entendeu? Você vai virar uma médica que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, você tem que ver, ela é tão diferenciada, ela conta as histórias, uma médica humana, em tempos de chat GPT. Posso mostrar uma coisa para vocês de primeira mão? Só vocês vão saberem. Cara, olha só como é que tá. Olha como é que tá a humanidade. Olha só isso aqui, gente. Escuta isso. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tão oculta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina, me fez nascer no peito essa paixão. E agora não durmo pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de pela comigo. O que você achou desse? Você cantando. Não é você? Sabe quem é que tá cantando? Um robô. Mentira, com a sua voz? Com a minha. Eu não sei cantar daquele jeito. Olha só o cara que fez isso, olha o áudio que ele fez. O negócio é o seguinte, eu vou dar férias pro Marlon e eu não quero que passe demanda para ele mais. Não é mais para passar demanda pro Marlon. Ele vai sair de férias agora e vai voltar lá ano que vem. Vocês estão entendendo, né? Tô falando, seus arrombados. Essa foi a robô, até o robô, porque a gente está num tempo de robô.
Outro dia eu vi um cara que tá robotizando tudo. Robotizando tudo. Vocês que são meus alunos podem ter certeza de uma coisa. Não vai robotizar o Venda todo santo dia. A aula lá ainda é ao vivo, no Zoom, comigo, contando piada ruim, brincando. Vocês preferem isso ou um robô? Com certeza não substitui, não. Então não tem jeito. Agora, quando você for uma médica humana, enquanto todo mundo estiver indo pro robô, para os atendimentos mais automáticos, cheios de automações, não que eu sou contra, tá? E você conseguir se comunicar sem ter carinha de chat GPT no seu anúncio. Até o meu anúncio foi um robô que fez, né? Mas vocês perceberam que tinha uma característica muito pessoal minha no robô? Seu arrombado, olha a palavra que eu usei ali, né? A copy não o áudio também foi um robô? Hã? O áudio também foi um robô? Um robô. O cara, ele fez brincando, como se eu estivesse dando férias pra ele. Ele nunca mais vai precisar de trabalhar. Caramba! Não, eu achei que ele tinha usado esse áudio pra pegar tipo, o modelo da sua voz e fazer a canção. Ele pegou pra fazer a canção e depois pegou pra fazer esse outro áudio que eu te mandei. Caraca! Então, assim, a gente vai fazer uns anúncios aí com o Leandrinho Robô, mas ele ainda vai ser humano. Né? Ele é um robô, mas quem escreveu não foi um robô. Se você botar o robô para escrever, até vai, né? Umas paradas legais. Mas tem que ter essa característica. E no seu caso, cara, tem uma médica, que é médica de plantão no TikTok. Eu vou até falar para vocês nas lives que eu fizer do Light Copy. Mas ela é tão boa, velho. Porque ela termina uma consulta automaticamente, te dá uma dica, automaticamente, naquele exato momento. Ela conta a história da consulta sem falar do nome do paciente ou nenhuma coisa íntima do paciente ali. E ela começa a falar na hora que acabou, quando a história ainda tá fresca, né? Milhões de views, milhões de views. E quando alguém quiser se consultar ou quando alguém quiser resolver o problema, você acha que as pessoas vão querer de quem? Da médica que eles adoram. E se você tá ouvindo aí, você é um médico, um fisioterapeuta, um personal trainer, um pintor, cara, nada é mais forte do que você, porque as pessoas compram a pessoa. Hoje, quantos % dos otorrinos são creators? Tem, mas é tudo muito do mesmo, assim, dos videozinhos de dica. Eu vou te falar que a maioria nem é creator. Hoje deve ser menos de 1% é creator. Eu acho que mais de 10% deve ter um perfil profissional no Instagram. Sei lá, talvez 30%, 40%. Mas que realmente é creator, a maioria paga. Desses 30%, eu acho que 90% paga um show. Major. Ele tira uma foto com um jalequinho, não é humanizado, uma cara de importante, um fundo branco, uma cara de propaganda de plano de saúde de 5ª categoria. E aí dá 2 comentários e 6 likes por publicação. É isso. Porque não é humano, né? Não é genuíno. Só que eu vou falar. O otorrino, que é um creator, ele vai ganhar 10, 20 ou 100 vezes mais do que um otorrino show. Ponto. O cardiologista, a mesma coisa. O nutrólogo, a mesma coisa. O nutricionista, nem se fala. Ou seja, se você é um profissional liberal, a sua profissão de profissional liberal, ela vai estar páreo a páreo com a sua profissão de creator. Você é dono de restaurante, é um chefe de cozinha, eu sei lá o que é. A parte do creator é mais ou tão importante quanto a parte técnica. É óbvio que você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Igual eu, tecnicamente, eu sou um cara de marketing, eu sei analisar marketing, eu sei analisar, mas eu tô aqui criando. E o tempo todo, né, inclusive. Então, se você sabe se comunicar, contar histórias, e contar história não é saber storytelling, a jornada do herói. É saber botar a cada 5, 6, 10 segundos um elemento literário que dá um novo loop de dopamina na pessoa enquanto ela tá te ouvindo o tempo todo. Eu nessa live, quantas vezes eu fiz isso com vocês? Eu não deixo 10 segundos sem, cara. Eu puxo um, puxo o outro. Eu faço isso, ou isso. O que mais que eu ia falar pra você que é importante?
que vai tratar sua rinite direito. Minha mãe tá me ligando aqui. Falando. Ela deve estar falando, você quer contando a minha história aí na internet? Eu te bato. E você conta tão bem que eu imaginei a sala do pronto-socorro, a sua mãe deitada, cagada, tadinha, o médico ficando rude, tudo. Você vê como é a história. Sim. Como é o poder de saber se comunicar. Então, eu sugiro que você faça isso. E aí tem gente que vai falar assim, ai, mas eu não sou talentoso, eu não sou... Cara, as pessoas vão gostar de você do jeito que você é, se você souber botar os elementos literários do jeito certo. E eu vou te falar, eu tô com os estudos da Creator Economy aqui. Se hoje é menos de 1%, daqui a 5 anos vão ser uns 8%. Então, hoje, vocês estão num lugar que vocês estão nadando de braçada, porque são poucos os profissionais e a maioria é muito ruim. Pouco desenvolvido em relação a creator. Pode ser bom profissional, não tô... Mas a maioria está começando. Você, é o seu caso, está começando. Então, você tá... O pessoal acha que o marketing digital já está há muito tempo. A gente está no começo de uma onda. Então, se você entrar agora, eu te garanto que deve ter 3 ou 4 grandes otorrinos se destacando na internet. Daqui a 5 anos vão ter 50. E esses 50 vão ter um império. E eu espero que você tenha um império que ajude muitas pessoas, que cresça. Então, é isso que eu desejo para você. Obrigada. Nossa, foi fantástico. Muito obrigada mesmo. Depois me manda o oi que eu vou ver se eu trato comprar o seu produto, tá? Por favor. Já tá o produto rodando? Não, ainda não. Então, quando tiver, você me manda. Eu faço questão de ser o seu primeiro aluno. Que legal, claro. Então manda pra mim. Beleza? Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Um bom domingo pra você. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu ouvi um esporro da minha mãe agora.